Olá a todos e a todas, cá estamos em mais um episódio do Empresas que Marcam. Como sabemos, é uma rúbrica do site lusófono Comunica RH. No fundo, o site que pretende unir os profissionais de gestão de pessoas de toda a lusofonia. E por falar em lusofonia, hoje temos aqui mais uma ponte, não é? Uma ponte entre Lisboa e Luanda, onde está a minha amiga Irene Graça. A Irene é uma das, eu diria, mais conhecidas e reputadas DRHs de Angola, é diretora de recursos humanos do Banco BAE. É uma mulher que, enfim, tem uma energia absolutamente incrível, e já vamos ver isso. Também tem aqui uma característica que eu acho muito interessante, e por isso é que, enfim, habitualmente não faço grandes introduções aos convidados, porque está tudo no LinkedIn e toda a gente pode ir ao LinkedIn ver o que é que as pessoas fazem e fizeram, mas tem uma característica interessante: que começou a sua carreira profissional, estudou e começou a sua carreira profissional, teve muitos anos a viver nos Estados Unidos da América. E, portanto, isso certamente a marcou para ser uma pessoa, enfim, diferente na sua forma de estar e de agir. Bem-vinda, Irene, que bom estares connosco, finalmente, não é? Há imenso tempo que estávamos para ter esta conversa do Empresas que Marcam, e eu faço sempre um desafio, uma provocação inicial aos meus convidados, meus convidados, que é a seguinte: a rubrica chama-se Empresas que Marcam, mas afinal são as empresas que marcam as pessoas ou são as pessoas que marcam as empresas? Qual é a tua opinião sobre isso? E bem-vinda, Irene, mais uma vez. Olá Pedro, muito obrigado e obrigada a todos por mais esta oportunidade de eu poder partilhar um pouco daquilo que vocês querem ouvir e provavelmente o que eu tenho para vos dizer. É engraçado que é um pouco a analogia do ovo e da galinha, não é? Porque de facto nós estivemos a pensar, eu pessoalmente acho que as pessoas marcam e fazem as empresas. Uhum. As empresas são entidades que de certa forma elas são feitas por quem as marca, por quem as desenha. Portanto, para mim, pessoalmente, eu acho que as pessoas marcam as empresas, e as pessoas marcam as empresas porque as pessoas provavelmente fazem as empresas, a cultura, o contexto. É evidente que as organizações têm sempre um DNA, mas se nós olharmos, começou sempre com alguém, uma pessoa, com um grupo de pessoas, com o fundador, com quem acreditou no projeto, com o acionista. Então eu acho que as pessoas fazem as empresas, as entidades, e desenham a própria cultura daquela casa que é a organização. Muito bem. Olha, e como é que tu achas que estás a contribuir então para a tua empresa, para deixares aí essa marca, essa pegada? Como é que tu estás a fazer isso? Planeias muito, pensas muito antes de fazer? Obviamente tens que planear, mas pensas bem na tua atuação na empresa? Atuas em função dos objetivos e vais em cada momento agindo e interagindo? Como é que tu funcionas nessa marca que queres deixar na tua empresa, nas tuas equipas? Olha, eu tenho a sorte e o privilégio, e digo isso porque nós em RH temos uma característica: nós influenciamos, não tomamos decisão. E é preciso, de facto, estarmos aliados ao negócio, termos pessoas ao nosso lado que, de certa forma, acreditam naquilo que é o nosso valor. De nada importa nós fazermos muito plano, temos muitas ideias, se não acreditarem em nós. E eu acho que a base disso, a primeira é a confiança, é acreditarmos que é um RH que fala negócio, acreditarmos que é um RH que olha para o plano estratégico da organização e que de facto conhece o impacto de qualquer recomendação, que nós quando olhamos pensamos que são as implementações soft, fazer a organização ser feliz, as pessoas felizes, mas no fundo as nossas decisões são decisões de grande impacto transversal, são decisões que mudam gerações e são decisões que transformam culturalmente uma organização e de certa forma suportam o negócio, a visão, a missão, e têm que estar alinhadas ao valor. Portanto, eu acho que é um casamento da minha organização, mas de alguém que de facto acredita, e de pessoas neste caso, porque há um conjunto de pessoas que tomam a decisão final,
e valorizam de certa forma aquilo que nós recomendamos, aquilo que nós aconselhamos, aquilo que nós insistimos várias vezes até concretizar-se, sem perder de facto aquilo que é o foco principal da rentabilidade. Eu digo sempre isso porque muitas das vezes nos recursos humanos nós esquecemos que todas as nossas decisões têm que ter um impacto no negócio de retorno. E do nosso lado muitas das vezes é eficiência, mas o retorno no investimento tem que ser visto onde é que aumenta o negócio, onde é que tem mais rentabilidade. E eu acho que é aí que é o meu casamento. Olha, fantástico esse casamento, porque tu és uma DRH que falas, aliás, como se viu, sempre de negócio e do papel do RH nesse negócio. Tu achas que és assim, tens esse mindset, utilizando, enfim, uma expressão um pouco lusófona, mas tem a ver com a pergunta que vou fazer, porque estudaste no estrangeiro, nos Estados Unidos, e trouxeste esse pensamento, e se é assim, que eu sei que é um bocadinho, como é que tu geres isso no teu dia-a-dia com as tuas equipas? Porque tu és dona de uma energia e de ideias que nunca mais param, ainda por cima falas em negócio e na intervenção das pessoas para o negócio, e nem sempre as pessoas certamente estão muito preparadas e receptivas para ter esse discurso, não é? Esse mindset. Fala-nos um pouco disso. É verdade, eu tenho aqui uma influência muito de um contexto que não é típico local de Angola, portanto eu tive o privilégio de trabalhar para empresas multinacionais e aí reforçar um pouco aquilo que eu aprendi e estudei num contexto muito americano. Eu fiz a minha formação toda nos Estados Unidos, com a exceção de algumas certificações que eu fui fazendo, quer no Brasil, quer em Portugal, mas de facto o meu mindset e a minha forma de pensar é muito para resultados. E de estar, não é? E de estar, e de estar. Objetivos, resultados, tudo para ontem, o que de certa forma, quando nós olhamos para as nossas organizações, e organizações até portuguesas, né? Às vezes olhamos, há toda uma necessidade de separar, de se dar muito colo, de se ter muita paciência, de se ensinar, de certa forma, o beabá, sem necessariamente pular para aquilo que eu esteja. E isto foi algo que eu digo todos os dias, que humildemente fiz essa passagem e aprendi, muitas das vezes sob custa de percepções de que eu provavelmente seria bastante rígida, bastante dura, bastante arrogante, mas as pessoas que de facto tinham interesse em conhecer mais, em aprender formas diferentes de fazer e de pensar, acredito que hoje até agradecem o facto de me terem tido na vida delas. E isto falo de realidades. Eu passei por uma Sonangol, que também era uma empresa estatal. O BAE é um banco privado, mas com uma matriz muito angolana, com excelentes profissionais, pessoas bastante competentes, mas um contexto de realidade que é muito nossa, portanto cultural, que é muito nossa. E de certa forma nós aprendemos desta forma. E eu tive a sorte de ter uma experiência diferente, a sorte também de poder valorizar muito aquilo que é o meu contexto cultural. Eu não deixo de valorizar, porque acho que não me revia em ser 100% América. Eu adoro a parte do calor humano, eu adoro a gestão de emoções, mas também adoro os resultados. Exatamente. O touch, mas os resultados. Olha, e como é que tu fazes isso não só com os teus colaboradores, enfim, que já falámos um pouco, que orientas e alguns deles, enfim, aliás, eu diria que eles não têm outro remédio, têm mesmo que vir atrás de ti, porque tu tens essa energia. E eu já vi isso, não é? E eles vão mesmo atrás. Agora, como é que tu fazes isso também com os teus pares, com os outros diretores? Porque tens um ritmo diverso, diferente e falas resultados. E tens esse discurso dos KPIs e do atingimento dos resultados, que nem sempre é o mesmo discurso que outros líderes ao teu nível têm, e portanto tu também tens que puxar por eles, ou seja, no fundo estás próxima da estratégia da organização e tens que puxar também pelos teus pares. Fala-nos um pouco dessa experiência. Em organizações como as nossas, às vezes é mais fácil puxar equipas, porque as equipas, no fundo, acabam por olhar para as hierarquias como se, de facto, elas fossem orientação. Relativamente aos pares, acredito que temos que respeitar-nos uns aos outros. Provavelmente,
e eu tenho que assumir a minha parte. Poderei ter falhado culturalmente em algumas abordagens, porque às vezes quando nós temos um pensamento muito, tudo tem que acontecer imediatamente, esquecemos que as pessoas podem também estar a pensar num contexto completamente diferente. Claro. E por sermos assim bastante intuitivos e muito orientados para resultados, esquecemos da parte mais importante. E aí é que eu reforço que eu tenho aprendido muito, é o contexto cultural. É o ouvir mais, é o escutar mais, é o aprender para influenciar. Ao invés de influenciar e depois, entretanto, ir relevar aquilo que provavelmente não faça sentido. Então eu acho que um dos meus maiores lemas é comunicação, comunicar, comunicar e comunicar várias vezes. O outro é aprender, dentro da minha energia, a gerir o tom, porque muitas das vezes são muito mal interpretada, mas ao mesmo tempo criar abertura para eu pedir desculpas, porque se a percepção existe, eu é que a tenho que mudar. Não é ninguém me entende, é como é que eu me faço entender. E é um exercício quase de 50-50, eu vou para ali e estou à espera que alguém venha. É evidente que no meio disso tudo poderá haver algumas situações que eu nunca vou saber para aprender melhor, porque as pessoas também poderão nem sequer estar dispostas a dizer, eu poderei repetir várias vezes coisas boas como também algumas más no sentido de quem está a ter a percepção, mas como nós temos uma cultura muito inibida para o feedback, então acaba-se por não ser frontal para se dizer aquilo que se sente muitas das vezes. Olha, e eu falar em corredores. Eu ia explorar isso mesmo. Essa cultura, de facto, é que há aí, de facto, um contraste muito grande. Tu foste educada e treinada para uma cultura em que o feedback é qualquer coisa de diário e essencial, não é? A cultura, eu diria mais de origem latina, não é? Nós portugueses somos culpados disso. Mas que em Angola se verifica, é uma cultura em que há muito medo de dar feedback e também muito medo de receber feedback. Portanto, há quase um casamento perfeito negativo contra o feedback, não é? Como é que tu fazes isso nas tuas equipas? Como é que tu trabalhas esse feedback e esse não medo do feedback, seja ele positivo ou negativo, enquanto momento de aprendizagem, enquanto processo de aprendizagem? Pedro, eu acho que o aprendermos a comunicar com o parceiro, e o parceiro pode ser o nosso subordinado, e pode ser o nosso par, e pode ser a nossa chefia hierárquica, é fundamental, é fundamental. E isto tem muito a ver em conhecer estilos, porque muitas das vezes temos que cometer erros, e eu digo que eu aprendo muito com os líderes com que trabalho, de certa forma há sempre a possibilidade de eu os poder influenciar e vice-versa, então muitos deles foram os que me travaram culturalmente nesta minha forma de diretamente ir e falar. Portanto, nós estamos num contexto hierárquico, estamos num contexto, sim, tens opinião, mas espera a tua vez, então tu tens que aprender muitas das vezes a gerir a parte da comunicação. Isto só é negativo se de facto as pessoas não prestarem atenção ao que tu dizes, mas se chegar a tua vez e darem-te a palavra e tu poderes falar, é ótimo, é um respeito de contexto e um respeito cultural. Esta foi o que eu aprendi muito rápido, mas também depois aprendi muito facilmente que qualquer coisa que eu dissesse antes da opinião da minha equipa parecia uma ordem e muitas vezes parecia um bafo, que era aquela expressão que eles usavam, porque tu falas a nível de contextos, às vezes queres dar uma opinião ou fazer uma recomendação e aquilo vira ordem, com ou sem eles concordarem muitas das vezes. Felizmente, um exercício que eu faço todos os dias, eu mostrei à minha equipa que eu tenho vulnerabilidades, que eu erro todos os dias, que eu sei pedir desculpas, que eu estou aberta a novas opiniões e que estou à espera que as pessoas as resolvam comigo, para eu perceber até que ponto é que este feedback faz sentir bem a alguns porque aprendem e gostam de ouvir, mas a outros porque são mais introvertidos, muito mais reservados, não cai muito bem, por exemplo, uma chamada de atenção em público, ou mesmo um elogio, muitas das vezes até um elogio público. As pessoas não estão habituadas a ser elogiadas, não é? Não estão e não querem. Não estão e não querem, sentem-se completamente... Então, se nós conhecermos a nossa equipa ou os nossos pares ou quem de certa forma nós estamos a comunicar,
e a nós próprios. Eu acho que também é importante a nós próprios vermos como é que reagimos aos contextos. Diminuímos, de certa forma, aquilo que eu chamo às vezes dos conflitos interrelacionais. E os conflitos existem porque ou nós não percebemos um lado, ou não entendemos, ou não queremos perceber, ou simplesmente chegamos a um ponto em que já bloqueamos porque temos crenças próprias, filtros próprios e situações do passado que quase que nos levam a criar uma barreira na comunicação com aquele grupo, com aquela pessoa, com o que for. E eu acho que é um aprendizado constante. Se me perguntas, há uma fórmula certa, não acredito, porque já usei várias, umas deram certo num contexto e deram errado no outro, mas há simplesmente um aprendizado contínuo, sempre. Muito bem. Olha, Irene, o tempo está aqui a terminar, é sempre uma delícia falar contigo. Diz-me só se, enfim, tu falaste há bocadinho no papel da confiança, portanto, confiança não podes falar agora, porque já falaste. Que outras características, duas características é que um líder tem que ter hoje para enfrentar este mundo bunny, que, como sabemos, é frágil, ansioso, falaste aí das pessoas e dos medos, não linear e sobretudo, incompreensível. Que outras características é que tu achas que definem hoje um líder mais eficaz neste contexto atual? Para além da confiança, de ser confiável e de criar relações de confiança, de que já falaste. Eu acho que a primeira coisa no líder, e que a mim me fascina muito, é a capacidade de empatia. E a capacidade de empatia não é só com as pessoas, mas com as situações. Isto é a primeira coisa. Mas depois, a seguir, eu quero que ele tome decisão. Portanto, um líder, para mim, tem que, de certa forma, poder pegar em contextos, em gestão de emoções, em adversidades, mas poder tomar uma decisão. E esta decisão parte muito do líder ser capaz de quase que balançar o risco desta decisão. Porque eu acredito muito que as decisões devem ser tomadas, mas devem ser ponderadas. E elas são ponderadas quando nós realmente fazemos o exercício de pensar, repensar, não só na decisão, mas no impacto que ela terá daqui a 10 anos. Porque, de facto, eu acho que um líder toma uma decisão hoje, ele tem que pensar no que é que esta decisão vai fazer para o hoje, que é o imediato, mas ao mesmo tempo daqui a 1, 2, 3 ou 10 anos. O impacto que vai ter no futuro, não é? Exatamente. Muito bem. Irene, olha, foi um gosto enorme, um prazer enorme estar aqui contigo. Da próxima vez vamos nos encontrar no último sítio onde nos encontrámos antes, que foi nessa ilha fantástica de Luanda. E olha, aprender contigo, com o teu ritmo e a tua energia, ficou aqui mais do que provado que és a pessoa certa para levares tudo atrás e atingires de facto os objetivos e, sobretudo, falas numa coisa e tens uma linguagem que é essencial cada vez mais nos gestores de pessoas, que é a linguagem do negócio, não é? Da relação com as pessoas e o negócio. Olha, obrigadíssimo. Um abraço gigante aqui de Lisboa até Luanda e vamos voltar a ver-nos certamente muito em breve. Muito obrigado. Vamos sim, obrigado Pedro, obrigado a todos e tudo de bom. Deus. Obrigado.